E como prometido, então, na outra gravação que a gente fez aqui com a doutora Carla Zagori, hoje a gente vai falar de como acontece o tratamento de reposição hormonal. Quem não acompanhou, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo no Facebook, ou quem está nos assistindo pela televisão também, dá uma ligadinha aqui pro Tela 20 que a gente consegue esse material para vocês entenderem o que é a reposição e como ela funciona. A doutora Carla já explicou numa outra gravação pra gente e agora a gente vai explicar, não é, doutora, como é que acontece esse tratamento todo. É verdade, porque existe uma série de mitos e uma série de dúvidas em relação a como é possível repor algo que o organismo já deixou de produzir, ou porque aquela faixa etária já não produz mais, no caso das mulheres, dos hormônios femininos, ou simplesmente por uma redução da produção ou por um uso excessivo, enfim, uma série de fatores que podem fazer com que a gente deixe de produzir uma série de hormônios e substâncias que são essenciais para o nosso funcionamento, tanto do ponto de vista orgânico, do organismo, metabolismo, digestão de alimentos, quanto da disposição que a gente tem para fazer as coisas do dia a dia, a alegria de fazer as coisas, né? É muito comum os pacientes que falam que está sempre muito irritado, qualquer coisinha, qualquer barulho de um passarinho, às vezes é suficiente para a pessoa ter um surto. Isso, em grande parte das vezes, está associado com a carência de alguns hormônios. Então, é tão fácil, às vezes, a gente ter uma vida tão mais alegre, tão mais feliz, de convívio melhor com nossos amigos, nossa família, nosso namorado, nossa namorada, enfim. O que está lhe incomodando muitas vezes pode estar associado com a carência hormonal. E a gente tem dúvidas, mas como que eu reponho isso? Tem que tomar cápsulas? Tem que aplicar géis? O que é possível, o que é necessário fazer? Em primeiro lugar, são os exames, né? Porque os exames vão nos apontar a carência daquele paciente em especial. Né? Não importa a faixa etária, seja 50, 60, 70, 30 anos, cada pessoa que nos busca para corrigir alguma alteração pode ter carências diferentes. Porque uma pessoa, uma mulher, às vezes entra na menopausa aos 50, outra aos 40, é possível. Então, a idade não é o único fator que vai nos dizer, vai nos apontar qual é o tratamento necessário. É importante falar, né, doutora, que essa revolução tecnológica para fazer um tratamento hormonal, ela vem evoluindo conforme a alimentação, por exemplo. Um tempo atrás as pessoas não eram tão preocupadas com a alimentação saudável, verdade, né? E também não eram tão preocupadas com a reposição hormonal, por isso a gente não tem tantos casos de pessoas falando, olha, eu fiz uma reposição hormonal, eu estou fazendo. Isso é uma coisa tão nova quanto se alimentar de uma forma mais saudável, mas que traz tantos benefícios também. Como isso vai continuar agindo na vida das pessoas com o passar dos anos, doutora? Como uma alimentação faz? Isso na verdade é uma revolução, né? Quando a gente imagina que uma pessoa de 50, 60, 70 anos pode ter uma atividade quase que equivalente à de um jovem de 30 anos ou até menos, imagina os benefícios disso, individualmente, em primeiro lugar, e para a sociedade como um todo, porque é uma pessoa economicamente ativa, com todos os tipos de estímulos ao máximo, né? Não é aquela pessoa que chega em casa cansada, que não gosta de passear, que está sempre de mau humor, que briga com todo mundo. Então são correções que no dia a dia passam desapercebidas, mas que atrapalham a rotina das pessoas e também economicamente, uma pessoa que não tem mais vontade de trabalhar, que quer abandonar o seu trabalho, que quer sair da sua família. Às vezes tudo isso está associado com depressão, entre outros fatores que muitas vezes estão ligados a essas alterações orgânicas, né, que nós temos, infelizmente, com o organismo envelhecendo. Elas são substâncias que deixam de ser produzidas, mas que a medicina está aqui para isso, né, para corrigir alterações, não só tratar doenças, mas evitar que as doenças ocorram. E também agora um terceiro estágio da medicina, que nós já chegamos também, felizmente, é de manter uma estrutura de vida tão ativa e tão alegre, tão plena quanto a que a gente tinha há 10, 20, 30 anos atrás, só que agora numa fase onde a gente já atingiu o cargo da empresa que a gente queria atingir, ou nós já atingimos o salário que nós almejávamos alguns anos atrás. Então imagina os benefícios disso individualmente e para a sociedade como um todo.
Uma realidade, né? A gente trabalha tanto quando jovem e aí quando chega aí numa idade onde já conquistou algumas coisas, que é o quê? Aproveitar. E o tratamento hormonal faz com que isso seja possível. Agora, doutora, como é que vai ser feito esse tratamento com um implante, por exemplo? São 6 meses no primeiro implante, depois ele é retirado, colocamos um outro implante, novos exames para que aquela qualidade de vida perdure? Na realidade, o paciente que faz esse tipo de tratamento, ele é acompanhado por nós a cada 2, 3 meses, em média, ele vem ao consultório e a gente faz alguns exames, não todos que foram feitos inicialmente, como um screening, mas a gente faz para ver a captação do hormônio, como ele está sendo aproveitado pelo organismo. É feito um acompanhamento constante, o paciente é constantemente acompanhado. Por volta de 4 a 6 meses, quando os hormônios já estão reduzindo a sua quantidade, porque já foram utilizados pelo organismo nesse período, a gente vai definir quais ainda são necessários. Alguns pode haver um estímulo do próprio organismo de voltar a produzir, isso é possível, Outros não, jamais voltarão a ser produzidos, como por exemplo os hormônios femininos, uma vez que a mulher para de produzir, não produz mais em nenhuma hipótese, mas nós vamos poder repor novamente. Só que esse é o grande benefício desse tratamento também, que é mais um avanço. Na realidade, eles não precisam ser retirados, porque ele vai sendo absorvido, vai sendo utilizado. No momento que acabou, ele não existe mais. E aí nós simplesmente vamos repor aqueles que ainda forem necessários serem repostos. Muito bem, esse é mais um tratamento aí que tem que ser feito por um médico especializado. Claro que o hormônio não pode ser distribuído pelo corpo sem um estudo efetivo de cada indivíduo, né, doutora? Então, para vocês que gostaram das informações, aí podem procurar também a doutora Carla Zagori para fazer todo esse estudo e com certeza trazer uma qualidade de vida bem melhor.